E é aqui na Secretaria da Fazenda de Cachoeira do Sul que eu vou levar para vocês esta resposta, com a própria secretária Viviane, boa tarde. E agora, secretária, quais as consequências desse não parcelamento do FAPES? Este valor ele vai ficar em aberto junto ao município, né? É um valor que, se ele estivesse parcelado, para o próximo cálculo atuarial, ele entra como um crédito a receber. Então, os valores, quando eles estão pendentes e sem negociação, eles não são computados no cálculo para que a gente possa fazer um cálculo de qual será o percentual de participação, de contribuição para o fundo de aposentadoria. Hoje, nós temos uma alíquota de 43,25%. Para o ano que vem, nós já temos de 49,55%. Então, o que é o atuário? O atuário é quem diz qual é a alíquota que a prefeitura tem que contribuir. Então, quando esses valores eles ficam pendentes em aberto, esse cálculo acaba sendo prejudicado. E um município pagando uma contribuição patronal de 49% é muito expressiva. Para muitas pessoas é um valor absurdo, para a maioria delas, na verdade, imagina mais de 17 milhões de reais em uma dívida. Mas o que significa isso? Em outras palavras, é o mesmo que eu tivesse uma dívida no cartão de crédito, por exemplo, e não procurasse a empresa credora para renegociar a dívida. E isso aí, ele tem todas as atualizações de um débito que está em aberto. A partir do momento que a gente faz uma lei parcelando, estes valores eles estão estagnados, né? E ele só tem as atualizações de quando as parcelas forem pagas nas suas respectivas datas. Então, isso que representa um parcelamento do FAPES não ter sido aprovado. Nós temos um valor bastante expressivo. Eu sempre reporto, né, o quanto é essa contribuição. Por que a prefeitura não consegue pagar o nosso fundo de aposentadoria? Então, tu imagine alguém da iniciativa privada que pegue a sua guia do INSS, que tem uma trabalhadora doméstica dentro de casa e vai ter que fazer o recolhimento 2 vezes mais, né? Então, é isso que a prefeitura paga. Hoje, a contribuição para o INSS ela é de 20%. A prefeitura paga atualmente 43,25%. É um valor bastante expressivo que faz com que ela não tenha recursos para poder realizar esse pagamento. No caso agora que não foi aceito, os vereadores ali, né, acabaram negando esse projeto, sendo contra ele, foram 7 votos contra 6 e uma ausência. A partir de agora, a prefeitura acaba ficando impossibilitada de acessar alguns recursos, por exemplo? Na verdade, as nossas transferências constitucionais, elas são repassadas. Só que alguns convênios, algumas operações de crédito, nós temos que recorrer ao judiciário pedindo liminares. Por quê? Porque nós precisamos ter a chamada CRP, que é a Certificação de Regularidade Previdenciária. Como nós temos este problema de não conseguimos honrar os valores referentes ao nosso fundo de aposentadoria, mais algumas prerrogativas que a legislação determina, que a gente também não está conseguindo atender, nós ficamos impossibilitados de ter essa certidão. E o que ocasiona é isso. A nossa Procuradoria Jurídica, e muitas vezes, precisa recorrer ao Judiciário para que alguns investimentos possam ocorrer em Cachoeira. E nós temos a seguinte realidade, nós temos uma folha em torno de 8.500.000, tá? E uma receita que, por mês, ela varia entre 9,5 e 10 milhões. A dívida, o valor que a prefeitura deve de despesa fixa, né, em que ela tem lixo, água, luz, telefone, a manutenção da máquina pública, ela fica em torno de 12 milhões. Então, o que acontece? Nós não conseguimos honrar 100% da folha de pagamento, porque nós não teríamos capacidade de ofertar serviços para Cachoeira. Então, o que se faz? A gente tenta pagar um pouco para todos. Por isso que nós temos. E nós temos um fundo de aposentadoria que tem um problema histórico, ele tem vários problemas. Nós estamos vivendo uma situação hoje, iniciada em 94, com uma alíquota de contribuição menor, pelo fato de que, ao longo do tempo, pela regra que a gente tem, nós vamos aumentando os nossos ganhos e as nossas contribuições, elas não são a mesma desde que a gente inicia, né? O que a gente tem de diferente em relação à iniciativa privada? Tu tem um funcionário que, quando ingressa no serviço público, ele tem um valor de salário, ele tem promoções, ele tem triênios. Nós tínhamos até então as incorporações das funções gratificadas. Isso, ao longo do tempo, ele vai adquirindo e as contribuições elas não são na mesma proporção, né? Ela não é igual que tu inicia. Então, tu poderia ter,
no final de uma carreira de um funcionário, incorporando um valor que ele não capitalizou, que ele não contribuiu, diferente do que a gente tem na iniciativa privada. Hoje as pessoas não dizem, quando eu me aposento do INSS, eu recebia 3. Quando eu estava na ativa, eu recebia 3 salários mínimos. Hoje eu recebo 2,5. Então, existe uma perda, diferente do que a gente tem na iniciativa pública, né? Na área pública. A gente tem um valor que vai acrescendo. Então, isso, há uma alíquota que foi inferior. Então, há uma série de situações, nós não temos teto. Então, tudo isso fez com que a prefeitura não conseguisse honrar a contribuição previdenciária. É por isso que ela tem uma alíquota tão grande e é por isso que tem essa dificuldade toda. Por isso que nós não conseguimos pagar. E essa agora é uma herança para o novo prefeito, o prefeito Germano, Zé Otávio Germano. E agora, quais as possibilidades? O que fica para ele? Na verdade, o que acontece é que o não recolhimento previdenciário, ela é uma responsabilidade do atual gestor até o dia 31 de dezembro. Assumindo, porque ela é uma dívida da prefeitura, ela fica para o próximo gestor. Então, é um problema da prefeitura, é um problema no município. As pessoas até dizem, o FAPES pode quebrar. Não, o FAPES nunca vai quebrar, porque ele pode acontecer a mesma coisa do Estado. O IP, na verdade, ele foi incorporado pelo Estado. Então, é isso que a gente tenta evitar. Tem uma série de situações em que a gente vai ter que se adaptar em função da legislação federal, e a gente já vê que teve esse aceno. Já acabaram as incorporações, né? Nós temos agora os triênios, eles foram postergados em função do auxílio financeiro que recebemos. Então, a gente tem visto que mudanças estão acontecendo em relação aos regimes próprios de previdência, vindo de cima para baixo, da União. Então, a gente está vendo que isso não é uma questão de Cachoeira. Isso é uma questão de todas as prefeituras que têm regime próprio de previdência. E o novo gestor pode fazer uma nova tentativa? De parcelamento, sim. Existe uma portaria, né, do Ministério da Economia que trata sobre isso e que permite o parcelamento em até 60 vezes. Na verdade, essa prerrogativa ela não termina agora dia 31 de dezembro. Ela continua com essa possibilidade de parcelamento. Então, daqui a pouco, com os novos vereadores, quem sabe o melhor diálogo dê certo. Vamos ver. Secretária, muito obrigada por todas as informações. Sempre à disposição.